Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus por esta oportunidade, por este tão glorioso momento e por estarmos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E nesta feita, compartilhando com você, professor, compartilhando com você, professora, ou até mesmo com você, aluno, irmão ou irmã, que sempre tem o privilégio e o desejo de aprender mais da palavra do Senhor, com nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, estamos ministrando e estudando um pouco mais da lição de adolescentes, da faixa etária de 13 a 14 anos, que tem por temática Adolescentes da Bíblia. Como bem vemos, estamos hoje na lição de número 9, caminhando para a conclusão do nosso trimestre. Trimestre esse que estudamos sobre homens, jovens e principalmente adolescentes que se fizeram a diferença, que se destacaram, que se dispuseram a honrar a Deus e a ser fiel ao Senhor, mesmo em meio a situações de crise e de calamidade. Hoje iremos estudar sobre o profeta Daniel, sobre a vida deste homem que, mediante a tudo o que aconteceu em sua vida, mediante a tudo o que aconteceu em seu contexto e em sua história, se decidiu e se portou em agir de forma digna e fiel diante de Deus. Como bem diz a lição, decidiu ser fiel a Deus, mesmo em meio à Babilônia que estava inserido. Mas não podemos iniciar a nossa lição de hoje sem antes irmos e transcorremos pelo texto bíblico de hoje. A nossa leitura bíblica, que é o texto bíblico, se encontra no livro de Daniel, no capítulo de número 1, dos versículos 1 até o 21. Para ganharmos tempo, eu não irei ler todos os versículos, mas apenas o versículo que está em destaque, que é nossa lição tem por nome destaque, que é o versículo 8 do capítulo 1 de Daniel. Como bem podemos perceber, a lição ela se utiliza da linguagem NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje, por conta da sua clareza, das palavras mais simples e fáceis para a compreensão de jovens e adolescentes, e até mesmo de crianças. Mas caso você, professor ou professora, não tenha esta versão, não se preocupe. Pode usar a sua tradicional mesmo, Almeida Revista Atualizada, Revista e Corrigida, contanto que quando houver palavras que fujam do contexto e do convívio dos adolescentes, você explique, você simplifique e diga o significado, para que ele possa entender com clareza e com completude aquilo que a palavra do Senhor tem para o coração dele. Vamos para o texto de destaque, para assim darmos prosseguimento com os objetivos de nossa aula de hoje. Daniel, capítulo de número 1, versículo 8, nos diz: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Ou nas versões mais clássicas, Daniel resolveu firmemente não se contaminar nem com o vinho, nem com o manjar que o rei bebia, que o rei comia. Essas são as versões mais comuns do texto sagrado. Mas o diferencial e a chave da história de Daniel está na sua fidelidade a Deus. Se fôssemos elencar uma palavra-chave para seguirmos e marcarmos na história de Daniel e na nossa lição de hoje, seria a palavra fidelidade. Seguindo então, a nossa lição tem 3 objetivos principais, que são eles: fazer com que o adolescente decida por agradar ao Senhor em todo o tempo. Segundo objetivo, criar a consciência para o aluno fazer a diferença e destacar-se entre os homens para a glória de Deus. Por fim, conscientizá-los a não contaminar-se com as concupiscências do mundo, ou seja, a não se contaminar com os desejos desenfreados da carne, a não se contaminar com os desejos desenfreados do pecado que imperam e comandam no mundo. Dando prosseguimento à nossa lição, nunca, ou talvez em nenhum tempo, como hoje estamos vivendo, o exemplo e a história de Daniel é tão presente e marcante em nosso convívio. Haja vista que vivemos um tempo de relativismo, liberalismo, imoralidade sexual e moral. Então, o tempo de Daniel ele é muito presente, pois hoje vivemos como em uma Babilônia do século 21, onde o pecado não é muito considerado ou não é considerado mais como pecado, onde o errado é tido por errado apenas para algumas pessoas e a verdade deixa de ser algo absoluto e concreto, algo que é marcante e é fixo para todas as pessoas e se torna uma verdade relativa, que aquilo que é verdade para um não é verdade para outro, que aquilo que é certo para um pode não ser certo para outro. Vivemos num tempo de muita imoralidade, principalmente relativismo. Neste tempo, somos muito confrontados com nossa fé, muitos confrontados
com as nossas convicções, muito confrontado com as propostas do mundo, com as facilidades do mundo e com o desafio de nos mantermos puros, com o desafio de nos mantermos fiéis a Deus, com o desafio de honrarmos a Deus e fazermos a diferença em meio a uma geração corrompida e perversa. Mas hoje, a lição de número 9, que tem por temática decidir ser fiel a Deus, vai nos trazer esta tão grande lição e este tão grande exemplo do profeta Daniel, este ícone do Antigo Testamento, que até mesmo em Ezequiel é mencionado como um homem justo, junto com Noé e com Jó, que pela sua justiça seria salvo pela graça de Deus. Este homem, por sua vez, ele é confrontado e ele foi marcado por grandes crises em sua sociedade. O primeiro ponto de nossa lição vai nos mostrar que ele foi levado para um reino estrangeiro. Antes mesmo de entrarmos e mencionarmos o mérito ou o diferencial de Daniel, que é a sua fidelidade, precisamos explicar e mostrar de uma forma clara aos adolescentes que o contexto e o tempo de Daniel não era um tempo de facilidades, não era um tempo de prosperidade para o seu povo de Judá. Pelo contrário, Daniel, ele é inserido e ele é destacado na história de Judá quando o povo dele é levado cativo para a Babilônia. Em aproximadamente 605, Nabucodonosor invade Judá, leva 10.000 nobres, juntamente com homens sábios e da realeza de Judá, para a Babilônia. Haja vista que a Babilônia estava em ascensão, estava em crescimento, e por conta do seu tão avassalador crescimento, não tinha em sua população, em seu convívio, pessoas suficientes para ocupar cargos de sábios, de magos na Babilônia. Por isso que eles cultivavam ou coletavam ou chamavam os jovens de outras nações sábios, entendidos, conhecedores de ciência e de muitas outras culturas, para que assim pudessem somar com seu reino, para que assim pudessem ser ensinados com toda a cultura e costume caldeu e assim pudessem fazer a diferença e agregar no reino babilônico. Daniel é um desses escolhidos, é levado para a Babilônia em aproximadamente 605 a.C., na primeira grande leva dos babilônicos para o seu reino, da primeira grande leva de Judá para a Babilônia, com aproximadamente 17 anos de idade. Com 20 anos, Daniel já está ocupando o cargo de governador da Babilônia. Já está entre os governadores e entre os sábios de destaque. Mas precisamos entender que mesmo na adolescência de Daniel, ele se dispôs a fazer a diferença e a ser fiel a Deus. Ele é arrancado do seu convívio social, é tirado de sua zona de conforto, é arrancado de perto de sua família, do templo do Senhor, seu Deus, mas em seu coração as convicções e a verdade que ele tinha aprendido com o Senhor não foram arrancadas dele. Seguindo a nossa lição, vamos perceber que o nome de Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que são muito destacados na história de Judá e no povo de Israel, e também mencionados no livro de Daniel, também foram mudadas, com o propósito e objetivo de arrancar deles a identidade e aquilo que eles remetiam ao Deus dos judeus, e aquilo que eles remetiam ao Deus de Israel, e agora queria trazê-los para a cultura dos caldeus, e alocar e engendrar na cabeça deles que eles não eram mais os mesmos judeus, mas agora faziam parte do povo caldeu, e o seu nome também deveria ser uma forma de adoração aos caldeus. Lembre-se bem, no contexto de Judá, os nomes não eram escolhidos por acaso. No contexto dos povos do Oriente, os nomes eram escolhidos com um propósito, com base de oração e muita reflexão, para que assim pudesse dar um nome a uma criança, pudesse dar um nome a um filho, porque o nome iria determinar a sua história. O nome seria o determinante de sua vida e diria quem de fato ele era. Por exemplo, Ananias, o nome dele significava Deus tem favorecido, ou o Senhor tem misericórdia. Misael, o nome significa quem é como Deus. Azarias, o Senhor é a minha força, ou o Eterno o ajudou. E Daniel, Deus é o meu juiz. Mas a Daniel o nome é dado Beltesazar, que significa Bel protege o rei. A Misael foi-lhe dado o nome de Abidnego, que significa, ou melhor, a Misael foi-lhe dado o nome de Mesaque, que significa quem é igual a Aco, que era o deus da lua. A Azarias foi-lhe dado o nome de Sadraque, ou melhor, a Azarias foi-lhe dado o nome de Abidnego, que significa servo de Nebo. E a
Ananias foi lhe dado o nome de Sadraque, comando diácono. Ou seja, foi mudado o nome daqueles jovens, o nome daqueles adolescentes, para que assim eles pudessem perder a sua ligação com o seu Deus, para que assim eles pudessem se distanciar do Senhor seu Deus. Mas o nome não mudou a essência e o caráter deles. A mudança de nome não mudou as convicções que haviam em seu coração, porque eles foram ensinados no caminho que devem andar. Eles aprenderam em toda a verdade do Senhor. Foram conduzidos em toda a perspectiva e direcionamento da lei de Deus. E isso não é arrancado apenas com a mudança de nome. Mas o que ainda é mais marcante na história destes jovens é que, juntamente com Daniel, eles tomaram uma postura diferente. Eles tomaram um posicionamento diferente. Decidiram ser fiéis a Deus e manter a sua fidelidade, não se contaminar com as propostas oferecidas na Babilônia. Em um mundo de tantas facilidades para os nossos adolescentes, onde a informação está na palma da mão como um smartphone, onde a informação é chegada na velocidade de um estalar de dedos, na velocidade de um clique, precisamos ensiná-los que aquilo que Deus tem para eles, nada neste mundo se compara. Aquilo que o Senhor tem preparado para eles, nada neste mundo pode dimensionar. E aquilo que o céu tem preparado para aqueles que o amam é algo extraordinário, como já diz a palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. Mas como estes jovens, precisamos ensiná-los a buscar não se contaminar. Aquilo que disse Paulo, não vos conformar com este mundo, não tomar a forma deste mundo. Foi esta postura que Daniel, juntamente com seus amigos, tomou. Ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu não comer da comida do rei, nem do vinho que ele bebia. Mas por que essa atitude de Daniel? Primeiramente, porque precisamos entender que o povo judeu, com suas leis e costumes, eles não comiam qualquer tipo de comida, não comiam qualquer tipo de alimento, por conta de ter alimentos considerados como imundos, como carne de porco e outros animais. E até mesmo, por outro lado, por ser um povo pagão, os babilônicos, eles muito provavelmente ofereciam seus alimentos, as suas bebidas, as suas divindades, aos seus ídolos. Ou seja, as comidas eram consagradas aos deuses pagãos. E comer aquela comida era quase que um insulto ao Deus de Israel. Era uma ofensa ao Deus dos céus. Era um pecado contra Deus. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mesmo estando na Babilônia, não se esqueceu das suas raízes. Não se esqueceu do Deus que os chamou e que os deu a oportunidade de viver. É extraordinário e precisamos entender isso e frisar em nossa aula que eles não estavam sendo monitorados por pais, não estavam sendo monitorados pelos seus sacerdotes, nem tampouco por aqueles que os ensinavam a palavra, mas em seu coração havia o temor de Deus e a fé que o Senhor era aquele que via todas as coisas, era aquele que não os perdia de vista e não os abandonava em momento algum. Então decidiram firmemente em seu coração não se contaminar. Decidiram em seu coração fazer a diferença. Decidiram em seu coração pedir agora, como a proposta ao chefe dos eunucos, Aspenaz, um desafio. Uma proposta de por 10 dias não comer da mesma comida que os demais sábios. Não comer da mesma comida que o rei, mas legumes, verduras e água. Alimentos que a priori pareciam menos fortalecidos para que eles pudessem estar robustos, de boa aparência. E a princípio o chefe dos eunucos, como conhecemos da história, fica com medo, fica receoso. Mas Deus dá graça a Daniel e a seus amigos, porque decidiram ser fiéis a ele, e o chefe dos eunucos permite, por um período de 10 dias, que eles passem por aquele teste. E a Bíblia nos fala que depois de 10 dias, eles foram achados mais robustos, mais bonitos e fortes do que qualquer um dos outros sábios que estavam ali, do que qualquer um dos outros jovens que estavam ali, porque decidiram não se contaminar e ser fiel a Deus em todo o tempo. A nossa lição vai seguir e vai nos mostrar se destacando entre os sábios, terceiro tópico de nossa lição de hoje. Este ponto é muito interessante, porque percebemos que aquele que se destaca diante dos homens, primeiramente ele se destaca diante de Deus, porque quando a ordem é invertida, há um problema e um sério erro. Encontramos o exemplo de 2 grandes homens na Bíblia Sagrada, que valem serem mencionados, que desde a sua juventude, adolescência e até mesmo infância fizeram a diferença, honraram a Deus e se destacaram diante de Deus
e dos homens. O primeiro é o clássico e tão maravilhoso exemplo de Samuel. 1 Samuel capítulo 2 e versículo 26, que se encaixa no terceiro tópico de nossa lição. Se destacando entre os sábios, se destacando entre os povos deste mundo. Vai dizer a história sagrada, segundo 1 Samuel capítulo 2 e 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens, porque mesmo em meio à corrupção dos filhos de Eli, decidiu não se contaminar. Outro exemplo muito marcante e tão conhecido é o exemplo do nosso Jesus. Lucas, capítulo número 2, versículo 52, vai nos dizer: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Ou seja, quando decidimos honrar a Deus e nos comprometemos em fazer a sua vontade, a nossa vida é abençoada por Deus. Somos honrados por Deus. E a honra de Deus, ela não é uma honra apenas horizontal, mas ela também é uma honra vertical. Quando honramos a Deus, crescemos diante dele e, consequentemente, os homens percebem esta honra e esta graça de Deus em nossa vida. Foi assim com Daniel. Diante de todos os sábios do seu meio, diante de todos os sábios do seu convívio, ele, juntamente com seus amigos, foi achado 10 vezes mais entendedor, mais conhecido e mais sábio diante de toda a inteligência, cultura e costume babilônico, porque decidiu honrar a Deus, decidiu fazer a vontade do Senhor, não caiu em desculpas perigosas que encontramos em nosso tempo, desculpas como é besteira, desculpa como não tem nada a ver, isso não tem problema, desculpas como todo mundo faz, como isso é comum em meio aos nossos adolescentes. Situações que aparentemente são bobas, situações que aparentemente são rotineiras, que não tem problema nenhum, que todo mundo até faz, todo mundo até opera, todo mundo até se comporta dessa maneira, que não tem problema nenhum aparentemente, mas fere a lei de Deus e causa pecados que o levam para distantes do Senhor. Mas, para se destacar diante dos homens e resplandecer o brilho de Cristo como sal da terra e luz do mundo, precisamos nos posicionar diante de Deus em fidelidade e seguir o exemplo de Daniel. Fechando a nossa lição com este link de fidelidade, o último tópico nos diz: fidelidade a Deus sempre. Este ponto é muito interessante e nos marca e revela o segredo da vida de Daniel. O segredo da história de Daniel foi a sua fidelidade a Deus. Daniel foi fiel a Deus, honrou ao Senhor independente e acima de tudo. Passou pelo reinado de Nabucodonosor, pelo reinado de Belsassar, pelo reinado de Dario e de Ciro, mas em todo esse tempo ele foi fiel ao Senhor, ele permaneceu o mesmo, ele não foi moldado pelo costume babilônico, mas ele se destacou porque obedeceu e buscou honrar a Deus. Mas aqui eu deixo o último tópico como ainda algo a mais para você mencionar e comentar com seu querido adolescente, caso haja tempo e queira. Como seguir o exemplo de Daniel? Como em todo tempo ser fiel? A Bíblia nos mostra 3, dentre muitas maneiras de sermos fiéis e seguirmos o exemplo de Daniel. Mas o primeiro que eu gostaria de mencionar é vivendo e tendo um hábito de oração. Paulo nos mostra que devemos viver em oração em todo o tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. Orai sem cessar, disse Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, o versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica ao Senhor. A segunda maneira de buscarmos seguir o exemplo de Daniel e assim vivermos uma vida de fidelidade ao Senhor em todo o tempo é conservando a nossa consciência pura diante de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8 vai dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor, nisso pensai. Consciência pura é aquela que é lavada pelo sangue de Jesus e é ocupada com aquilo que é verdadeiro, honesto e puro. E por fim, guardando a palavra no coração. Disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E também está escrito no mesmo Salmo de número 119 e o versículo 9: de que maneira poderá o jovem conservar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra.
Então, instrua, ensine o seu adolescente, mas principalmente seja para ele o exemplo que ele precisa ver, o exemplo que ele precisa seguir, o modelo de fidelidade e honra a Deus. Assim como Daniel foi, Deus também espera que ele seja. Assim como Daniel foi, Deus também quer que ele seja. Mas para isso ele precisa tomar uma postura e decidir não se contaminar, não se corromper, mas honrar ao Senhor acima de tudo e em todo o tempo. Deus abençoe tua vida. Deus te dê uma aula abençoada e Deus te faça prosperar em tudo e que eles possam aprender que assim como Daniel, eles também podem ser fiéis ao Senhor. E o Senhor tem os melhores lugares da sociedade, os melhores lugares do mundo e tem uma bênção muito extraordinária para a vida deles. Então que você ensine a eles e mostre a eles que vale a pena decidir ser fiel ao Senhor. Deus te abençoe. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você.